بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Falamos então até hoje, aliás, antes, a todos os meus irmãos e as minhas irmãs, aos meus irmãos e as minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estávamos falando no programa passado sobre al-ibadah e vimos que o ato de adoração é muito mais amplo do que aquilo que nós temos como de primeira impressão da palavra ibadah, que significa adoração e que tem que ficar adorando a Allah subhanahu wa ta'ala da maneira clássica, né, da palavra ibadah, onde vimos então que não é exatamente isso e que nós podemos fazer essa adoração, nós podemos fazer das nossas vidas um grande templo de adoração para Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos transformar as nossas vidas num grande ato de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, só que para isso temos que nos aproximar dele através do Alcorão Sagrado e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, a gente está aqui para poder passar mais esse tipo de informação para vocês, especialmente nesse mês do Ramadã, que é um mês sagrado, é um mês de misericórdia, onde Allah subhanahu wa ta'ala derrama a sua misericórdia sobre os seus servos, num mês onde acontecem muitos sacrifícios, né? O sacrifício da abstinência de comida e de bebida. Portanto, nada mais óbvio e nada melhor do que nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala nessas condições, que é onde nós nos aproximamos muito mais dos anjos do que dos animais, né? Porque nós não comemos, adoramos mais a Allah, ficamos mais em contato com Allah, e essa é uma característica dada aos anjos, né? Que eles não comem, eles não bebem, eles têm uma fisiologia diferente da nossa, e portanto nós no mês do Ramadã nos assemelhamos nesse sentido com os anjos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala diz: louvado seja Allah. Todos os louvores são somente dedicados a Allah. Quem é esse Allah? O que ele fez? Alladhi, ou seja, o qual anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ou seja, ele fez com que o livro baixasse. Geralmente traduz anzala como revelado, mas o verbo anzala significa fez com que algo descesse de cima para baixo. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi. Para quem? Para o seu servo. Nesse caso, quem é o servo? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, o melhor título que uma pessoa pode ter para Allah subhanahu wa ta'ala é o de abd, ou seja, o de servo. E num dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que o pior título que uma pessoa pode tomar para si é o título de Malik, ou seja, o rei, o dono, o possuidor. La Malik illallah. Não existe possuidor de tudo. Quem é o possuidor de tudo? É Allah. Então não existe ninguém que tenha posse plena de tudo, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse caso, Allah, alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Ou seja, foi baixado, foi feito com que se baixasse até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o servo de Allah, o que? O livro. Que livro estamos falando? Do Alcorão Sagrado. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. E nesse livro, ele não colocou nesse livro sinuosidades, não colocou curvas, não colocou desvios nesse livro. Al-Iwijaj significa em árabe curvas, um caminho que não é reto. Contrário do versículo que nós falamos
na Surah Al-Fatiha, Ihdina Sirata Al-Mustaqim, ou seja, guia-nos ao caminho correto, o caminho que vai direto até você, ó Allah, até o Senhor, ó Allah. Esse é o caminho correto. Ou seja, então no livro não existem caminhos sinuosos. Quem produz os caminhos sinuosos são quem? São as próprias pessoas, são os próprios seguidores do Alcorão Sagrado. Se apegassem ao Alcorão Sagrado como se deve, e ao profeta Muhammad, e à sunna do profeta Muhammad, da maneira correta, não fariam curvas até chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, isto levando-se em consideração que curvas chegam a Allah subhanahu wa ta'ala porque podem não chegar. Os desvios nem sempre chegam ao fim prometido. Nesse versículo, percebemos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a seu servo o livro. Só que a palavra revelou, dissemos que significa baixou. Veio de cima para baixo. Essa é uma das provas. Diferente do que muitos muçulmanos acreditam, de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima dos 7 céus. Allah não está presente, misturado, não está junto, não faz parte da criação. Existe a criação e existe o Criador. O Criador está acima da criação. Ele não está junto com a criação. Ele não está no meio da criação. É errado falar que Allah subhanahu wa ta'ala está em todos os lugares. É errado dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está em todos os lugares. Como Allah está dentro de mim, Allah está aqui embaixo dessa mesa, Ele é essa mesa, e às vezes até ultrapassando alguns limites, falando que tudo é Allah e Allah é tudo, nada disso. Allah subhanahu wa ta'ala diz em vários versículos do Alcorão Sagrado que Ele revela o livro, que Ele baixa de cima para baixo. Outros exemplos, Ele fala, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمَ الطَّيِّبِ, ou seja, a Ele sobe, a Ele, ilayhi, ila, mais o pronome ha, ou seja, Ele, o pronome oblíquo, melhor, o reflexivo. Então, ilayhi, para Ele quem? Para Allah, sobem as palavras boas, as boas palavras, a boa fala, né? As palavras que têm valor, sobem até Allah subhanahu wa ta'ala. Num outro versículo do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz, com respeito ao profeta Jesus, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ele fala que não o mataram e não o crucificaram. Numa outra parte do versículo, ele fala, Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Rafa'ahu Allahu ilayhi. Porém, ele o elevou até ele. Ele elevou Jesus, o profeta Jesus, filho de Maria, que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele, ele foi elevado ilayhi, para ele, elevado. Numa outra prova, no milagre do Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Ou seja, Al-Isra foi a ida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca até Medina. De Meca até Jerusalém. Esse foi a primeira parte, chamada Al-Isra. E depois de Jerusalém para os 7 céus. E lá em cima ele falou com Allah subhanahu wa ta'ala e chama-se Al-Mi'raj. Arija, o verbo arija significa elevar-se, subir, ir de baixo para cima. Então esse é o Mi'raj. E numa clara evidência, mais ainda, talvez até do que todas essas, porque muitas pessoas podem falar, não, mas isso é uma questão de interpretação e etc. Beleza, interpretação. Uma vez um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou até ele e falou, eu tenho uma escrava e eu gostaria de libertá-la. Só que eu só quero libertá-la se ela for realmente uma pessoa crente. Ele disse, eu quero libertar a minha escrava. Só que eu só quero libertar a minha escrava em que condição? Desde que ela seja crente. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? Traga ela até a mim. Traga ela até a mim. E o homem foi e voltou com a escrava. Voltando com a escrava, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ou pergunta para ela, onde está Allah? Essa foi a pergunta clara. Aina Allah? E a escrava aponta para cima.
numa outra narrativa, ela diz, está no céu. Allah está no céu. E ele então pergunta, e quem sou eu? E a escrava responde, você é o profeta de Deus. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? Liberte-a porque ela é uma pessoa crente. E aí o homem realmente libertou ela. Então, nesse caso, essa jária, essa escrava, disse diretamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah subhanahu wa ta'ala está nos céus, ou acima dos 7 céus. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam considerou isso correto e disse liberte-a porque ela é crente. Não falou liberte-a porque ela está com a crença errada, não falou liberte-a porque ela não sabe o que ela está falando, falou liberte-a atiqha fa innaha mu'minah. Isso foi que ele falou em árabe. Liberte-a porque ela é crente. Fa innaha, ainda com inna. Ele falou fahiya mu'mina, fa innaha mu'mina. Sem dúvida alguma ela é crente. E a libertou. Essa é a prova mais clara que nós temos de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima dos 7 céus. É claro que a sua sapiência, a sua visão e tudo mais, sabe de absolutamente tudo o que acontece. Como diz no próprio Corão Sagrado, existe uma folha da árvore que caia sem que ela caia sem o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ele não está misturado ou aqui conosco. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala fala de si próprio no Corão Sagrado e assim nos ensina o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenhamos aprendido um pouco mais sobre o único Criador do universo, aquele que nos sustenta, aquele que mantém toda essa criação, aquele que permite a sua vida, aquele que permite a minha vida, aquele que permite este momento, agora, e aquele que permite, inshallah, um excelente Ramadã a todos. Barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe vocês por estarem buscando o conhecimento e que abençoe vocês por estarem jejuando para Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.